Temos então conosco, neste momento, o nosso amigo Jorge Moreira, é membro da Sociedade Teosófica há décadas e vive no Porto, onde assume o papel de coordenador do ramo Dharma. Penso que muitos de nós conhecemos este nosso amigo, Jorge Moreira, e conhecemos-lo sobretudo, não diria sobretudo, mas também pelo facto de ser um amante da natureza e ter formação académica em áreas ligadas à natureza, nomeadamente a ecologia espiritual. Carlos está presentando a Jorge Moreira. Quizás muchos de nosotros lo conocemos, algunos muy bien, porque Jorge es un elemento de la sociedad portuguesa, no solamente muy activo, pero desde hace muchos años vive en Oporto, está muchas veces presente en nuestros trabajos y, y también tiene una presencia muy importante en áreas de la ecología, es un amante de la naturaleza, no solamente en el contacto directo con esta, pero también en su trabajo de doutoramento y universitario. Não me apurar, fechar o microfone. Ora, muito boa tarde a todos e a todos. É com um enorme prazer que estou aqui convosco a refletir sobre a fraternidade, que é o primeiro princípio da sociedade teosófica. O tema da minha apresentação é "O mundo inteiro é uma única família". Eu vou falar em português, mas os irmãos espanhóis podem acompanhar com o texto. Segundo os sábios hindus, a palavra Upanishad representa aquilo que destrói a ignorância, produzindo assim a libertação do espírito mediante o conhecimento da verdade suprema, embora oculta. Os Upanishads, como toda a gente conhece, é um conjunto de textos sagrados hindus. Nos versículos 70º e 73º, sexto capítulo do Maha Upanishad, segundo a tradição da obra para inglês que se encontra ao lado, e a posterior tradução para português por mim realizada, diz o seguinte, passo a citar: "O humano livre e de boa conduta, apesar do afastamento de todas as atividades internas, deve esforçar-se exteriormente, seguindo as regras da etiqueta e da prudência. Mantendo o desapego inteiramente no coração, o melhor a fazer é comportar-se exteriormente como um otimista. Isto é meu ou não é meu, são os pensamentos mais mesquinhos de pessoas astutas. Toda esta terra é como uma família para os grandes humanos. Recorra a uma posição livre de afeição e de comoção, na qual o humano obtém liberdade do pensamento discriminativo, além da morte e do nascimento, e onde todas as resoluções alcançam devidamente a paz. Esta posição é sagrada, inocente e livre de apegos. É chamada posição Brahmi. E destes versículos, o mais citado e conhecido é a parte do 72º, Vasudhaiva Kutumbaka, expressão que se encontra gravada no hall de entrada do Parlamento da Índia. Aliás, temos aí uma figura ao lado. Vasuda significa a terra, Eva, enfatizar, e Kutumbaka, a família. Isto quer dizer toda a terra é simplesmente uma família. Podemos encontrar outras traduções deste versículo, por exemplo, isto é meu, aquilo é dele, dizem os da mente pequena, os sábios acreditam que o mundo inteiro é uma família. Outra tradução diz, para aqueles que têm um grande coração, toda a terra é a sua família, e para aqueles que têm um coração pequeno, no seu pensamento, isto é deles e aquilo é de outra pessoa. Mas, pronto, eu vou traduzir de uma forma geral
com a ideia de que o mundo inteiro é uma única família. O que significa então o mundo inteiro é uma única família? Para começar, é preciso olhar para o termo família como parentesco, dádiva, amparo, cuidado, ajuda mútua e amor. Isto porque, infelizmente, a família também é palco do oposto, com a violência no teatro das operações, a desencadear e a saldar muito karma entre os familiares. Posto isto, o mundo inteiro é uma única família é um princípio profundamente enraizado nas tradições filosóficas do Oriente, como o hinduísmo, o budismo e o jainismo. Ele enfatiza valores como a compaixão, a coexistência, o cuidado e o respeito mútuo. Reflete uma perspectiva holística do mundo, um ethos universal, capaz de transcender a separabilidade característica de manas inferior. A nível social, este princípio suprime quaisquer fronteiras culturais, políticas, económicas, religiosas, étnicas, geracionais, de género ou com alguma incapacidade. Ele afirma que todos os seres humanos, comunidades e sociedades, independentemente das suas idiosincrasias, encontram-se interligadas e fazem parte de uma única família global. Na geopolítica contemporânea, por exemplo, em fóruns globais como o G20, a Índia invocou Vasudhaiva Kutumbakam para defender uma cooperação multilateral, inclusiva e uma abordagem mais solidária perante os desafios como as alterações climáticas, as pandemias e as desigualdades económicas, surgindo uma mudança da diplomacia transacional para um envolvimento global baseado mais em valores. À luz da teosofia, todo o ser humano encarnado é uma mónada que evolui através das experiências e as interações na vida terrena. Todas as mónadas são centelhas do Logos. Todos os humanos são pares iguais, com o mesmo pai-mãe. É uma das proposições fundamentais da doutrina secreta. A terceira, a identidade fundamental de todas as almas como a alma suprema universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida. A propósito, deixo-vos um insight místico de Thomas Merton, que teve na cidade norte-americana de Louisville. Passo a citar. Na esquina da Fourth com Walnut, no centro da zona comercial, senti-me subitamente dominado pela percepção de que amava todas aquelas pessoas, de que elas eram minhas e eu delas, de que não podíamos ser estranhos uns aos outros, apesar de sermos totalmente desconhecidos. Foi como acordar de um sonho, de um mundo da separação, do auto-isolamento espúrio para um mundo especial, o mundo da renúncia e da suposta santidade. Toda a ilusão de uma existência sagrada separada é um sonho. Esta sensação da libertação de uma diferença ilusória foi de tal alívio e de tal alegria para mim que quase desatei a rir. Tenho a imensa alegria de ser humano, membro de uma raça na qual Deus encarnou. Como se no passado as tristezas e as estupidezes da condição humana me pudessem dominar, agora apercebo-me de que todos nós realmente somos. E se pelo menos toda a gente pudesse perceber isto? Mas isto não pode ser explicado. Não há maneira de poder dizer às pessoas que estão todas a andar por aí a brilhar como o sol. Então, foi como se de repente eu visse a beleza secreta dos seus corações, as profundezas dos seus corações, onde nem o pecado, nem o desejo, nem o autoconhecimento podem chegar, o cerne da sua realidade, a pessoa que cada um é aos olhos de Deus. Se ao menos todos se pudessem ver como realmente são, se ao menos nos pudéssemos ver assim a toda a hora, não haveria mais guerra, não haveria mais ódio, não haveria mais crueldade, não haveria mais ganância. No centro do nosso ser há um ponto de nada, que não é tocado pelo pecado e pela ilusão. Um ponto de pura verdade. Um ponto ou centelha
que pertence inteiramente a Deus, que nunca está à nossa exposição, a partir do qual Deus dispõe da nossa vida, que é inacessível às fantasias da nossa mente ou às brutalidades da nossa vontade. Este pequeno ponto de nada e de pobreza absoluta é a pura glória de Deus em nós. É como um diamante puro que brilha como a luz invisível do céu. Está em toda a gente e, se o pudéssemos ver, veríamos estes milhares de milhões de pontos de luz reunidos no rosto e no brilho de um sol que fariam desaparecer completamente toda a escuridão e crueldade da vida. Fim de citação. A nível ecológico, a expressão "o mundo inteiro" encerra todos os outros seres vivos, os rios, as florestas, montanhas, glaciares, lagos e oceanos. Num nível mais abrangente, engloba toda a Terra. Podia-se traduzir como todos os seres da Terra são uma única família. Esta perspectiva evidencia dois aspectos queridos para a teosofia: a unidade e interconexão entre toda a vida, algo que também partilha com a ecologia, já que todos os componentes bióticos, os seres vivos, e abióticos, os elementos físicos, químicos e geológicos, interagem entre si, formando uma unidade orgânica como um ecossistema, um bioma ou a Terra. A unidade na vida, na teosofia, encontra-se em duas das três proposições fundamentais da doutrina secreta. A primeira e a terceira. Esta última já foi anteriormente referida. A primeira: um princípio omnipresente, sem limites, imutável, inconcebível e inefável. Fim de citação. Deste princípio emergem outras entidades, numa hierarquia envolvida na manifestação do cosmos. Por exemplo, Parabrahman Mulaprakriti, logos solares, globo X, e etc., até o átomo teosófico. A interconexão e interdependência entre todos os seres e tudo o que existe tem ressonância no 1. Esquema evolutivo. A evolução das mónadas fazem-se primeiro através do mergulho dos planos mais densos e posteriormente no sentido inverso. O ser humano é um estágio evolutivo da mónada, que antes já terá passado pelos reinos elementares, mineral, vegetal e animal. Sob esta perspectiva, todas as formas de vida são humanas em potência e em evolução. Todos pertencem à grande cadeia evolutiva e são essenciais para a organização e evolução da onda da vida. 2. Karma. Segundo Blavatsky, é a lei fundamental do universo, a fonte, a origem e o manancial de todas as outras leis que existem na natureza, que ajusta o efeito à causa, nos planos físico, mental e espiritual da existência. Qualquer ação, emoção ou pensamento tem repercussões no universo envolvido, ou seja, no conjunto de seres emaranhados pelas circunstâncias. 3. Mundo invisível. A teosofia fala-nos de outras dimensões mais subtis, de hierarquias que dirigem a manifestação da vida no cosmos, mas também de espíritos da natureza, de elementais e deivas, que desempenham um papel crucial, por exemplo, na modulação das formas das espécies. Deixo-vos a seguir um poema de Rumi sobre a evolução da forma. Toda a forma que aqui vês tem o seu arquétipo no mundo sem lugar. Se a forma se esvanece, não importa. Permanece a essência original. As belas figuras que viste, as sábias palavras que escutaste, não fiques tristes se elas já apareceram. E quanto a fonte é abundante, o rio dá água sem cessar. Por que te lamentas se nenhum dos dois se detém? A alma é a fonte, e as coisas criadas os rios. Enquanto a fonte jorra, correm os rios. Afasta da mente todo o pesar e sorve em grandes golos a água deste rio. Que a água não seca, ela não tem fim. Desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi colocada diante de ti para que escapasses.
Primeiro foste mineral, depois tornaste planta, e mais tarde animal. Como pode isto ser um segredo para ti? Finalmente foste feito humano, com conhecimento, razão e fé. Contempla o teu corpo, um punhado de pó. Vê o quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido a tua jornada, de certo hás de regressar como anjo. Depois disso, terás terminado de vez com a terra, e a tua estação há de ser o céu. Passa de novo pela vida angelical, entra naquele oceano, e que a tua gota se torne o mar, 100 vezes maior do que o mar do Almar. Abandona este filho a que chamas corpo, e diz sempre, com toda a alma. Se o corpo envelhece, que importa? A alma ainda é fresca. Fim de citação. A nível pessoal, o Vasudhaiva Kutumbaka convida-nos a cultivar uma consciência expandida e compassiva, reconhecendo que as nossas ações, emoções, pensamentos e escolhas afetam não apenas quem se encontra perto de nós, mas toda a rede da vida. Isto implica viver com empatia, abrir-se ao diálogo com as diferentes realidades e culturas, abraçar a biodiversidade e abandonar o egoísmo anacrónico que separa eu do tu. A percepção de que somos parte de uma única família planetária e de que há um contínuo entre todas as esferas e dimensões apresenta-se como uma perspectiva ilimitada e integradora, promovendo uma identidade mais ampla, conotada com uma perspectiva espiritual da vida. Esta visão pode levar ao amadurecimento ético e emocional do indivíduo, capaz de se materializar em gestos tão simples como a atenção e o cuidado com tudo o que se passa à nossa volta, humanos, não humanos e mais que humanos. Ela inspira uma vida de propósito coletiva entre o outro, onde o outro não é uma ameaça, um inimigo, um estranho, mas uma extensão do nosso próprio florescimento espiritual. Por outro lado, a defesa da natureza, dos outros seres e coletivos de entidades é uma defesa natural porque é entendida como a nossa própria natureza. Voltando a Thomas Merton, na última palestra que proferiu 2 horas antes da sua morte, ele disse, passo a citar, toda a ideia de compaixão se baseia numa consciência profunda da interdependência de todos estes seres vivos, que são todos parte uns dos outros e estão todos envolvidos uns com os outros. Fim de citação. O mundo inteiro é uma única família tem ainda uma dimensão filosófica. Segundo os autores Narasi-Hulu e Kar, o Vasudhaiva Kutumbaka é uma filosofia social que emana de uma compreensão espiritual de que toda a humanidade é feita de uma única energia vital. Para Narasi-Hulu, Vasudhaiva Kutumbaka passa de um conceito democrático ocidental de dignidade do humano para um conceito indiano de divindade do humano. Kar afirma ainda que o Maha Upanishad expõe a ideia de Brahman, a realidade suprema, como um princípio cósmico unificador que permeia tudo o que existe. Este Upanishad mostra que, para além das distinções e diversidades aparentes, existe uma unidade subjacente que une todas as formas de vida, incluindo os humanos, os animais, as plantas e todo o mundo natural. Esta interligação não está limitada por fronteiras, abrange todo o cosmos. De igual forma, o Maha-Upanishad, no seu conjunto, ao encorajar-nos a reconhecer a natureza e seus seres como parte integrante da nossa grande família, envolve-nos numa ação responsável perante o ambiente, numa perspectiva que pode ser encontrada dentro da ética ambiental ecocêntrica. Dentro desta dimensão, pode integrar ainda uma ecologia espiritual, na medida que a relação com os espíritos de natureza e os seus habitats são também tidos em conta. A ideia de que o mundo é uma família transcende o tempo e o espaço. Recorda-nos que estamos todos interligados e ligados por um fio condutor comum da existência.
Abraçar este conceito pode levar-nos a uma forma de viver mais compassiva, empática e responsável, promovendo a harmonia não só dentro de nós próprios, uns com os outros e com todo o mundo natural, mas também para as gerações futuras de humanos e não humanos e mais que humanos. Sobre a unidade da vida, muitos astronautas e cosmonautas, quando vivenciaram a visão geral do nosso planeta a partir do espaço, relatam uma profunda experiência espiritual com a Terra. O filósofo Frank White cunhou este fenómeno como The Overview Effect, o efeito de visão geral. Diz ele a propósito, passo a citar: o efeito de visão geral ocorre normalmente na órbita da Terra. É uma percepção da unidade e da interdependência de toda a vida na Terra, um entendimento que, visto do espaço, não há limites no planeta, exceto aqueles que criamos nas nossas mentes e por meio das nossas ações. O resultado destas experiências no indivíduo é, por um lado, uma mudança de paradigma sobre o mundo, tornando-o mais holístico. Por outro, uma amplificação da identidade pessoal, que passa a abarcar a Terra. O astronauta Edgar Mitchell, a sexta pessoa a pisar a Lua, retrata a sua experiência da seguinte forma. Passo a citar. Houve um reconhecimento surpreendente de que a natureza do universo não era como tinham ensinado. Eu não via conexão, eu sentia. Eu fiquei esmagado pela sensação física e mental de me estender ao cosmos. Percebi que essa era uma resposta biológica do meu cérebro a tentar reorganizar e dar significado às informações sobre os processos maravilhosos e impressionantes que tive o privilégio de ver. Fim de citação. Nestas imagens podemos também ver a nossa ligação ancestral à teia da vida, desde a sua origem até à atualidade, desde a mais simples e primitiva forma de vida até à multiplicidade de espécies que existem atualmente na Terra. E de uma forma mais simbólica, baseada na ciência holística, podemos apreciar a espiral da vida da Terra nestas imagens. Tradicionalmente, era representada por uma árvore que se ramificava, por exemplo, na imagem à esquerda. Sob a perspectiva teosófica e oculta, esta árvore pode ser representada de uma outra forma, onde a origem da vida surge dos planos mais elevados da existência. Nas pinturas de Hilda Haft-Klint, a silhueta de uma árvore divide duas esferas. A inferior, mais geométrica, representa a esfera terrena, enquanto a superior, mais orgânica, representa a divina. O cálice, um recipiente sagrado carregado de simbolismo nas diferentes religiões e crenças, apresenta-se em diferentes tamanhos, cores e posições, irradiando energia como o ponto onde convergem os opostos, que é um ponto de consciência na unidade. Neste grupo, Clint explora o início do mundo, e embora se consiga observar uma espécie de polaridade entre o mundo espiritual e material, na verdade é um contínuo, como mostra o último diagrama. A noção do mundo como uma família e sentir-nos a cultivar a compaixão e a empatia pelos outros. Quando reconhecemos a essência partilhada da humanidade, a prosperidade e o propósito dos seres vivos e o sofrimento e a alegria dos seres sencientes, tornamos-nos mais sensíveis aos outros. Esta empatia pode motivar-nos a tomarmos ações coletivas para aliviar o sofrimento e promover o bem-viver de todos os seres. No mundo frequentemente marcado pela divisão, conflito e egoísmos, o princípio do Vasudhaiva Kutumbaka, que enfatiza a interconexão e a unidade, é uma forte luz espiritual. Ao abraçar a ideia de uma família universal, promove uma atitude de inclusão e aceitação, um sentido global de harmonia, cooperação e responsabilidade partilhada. Isto pode ajudar a diluir os conflitos entre as diversas comunidades, culturas, nações e da nossa própria espécie perante as outras, promovendo a compreensão, a paz e o bem-estar para todos os seres. O que é que este tema tem a ver com o tema do Congresso?
Imaginem que acordámos um dia e que isto se tornou realidade. Já não existem fronteiras físicas, políticas ou nacionais e somos uma grande família no planeta Terra. Um mundo onde nos aproximamos da natureza e uns dos outros. Um mundo onde não existe mais ódio nem guerra, apenas amor, compaixão e harmonia. Essa será a maior presença da fraternidade na Terra. Será uma utopia, certamente, mas muitos de nós já começamos a brilhar ao sol. Paz a todos os seres. Deixo aqui uma pequena biografia, mas não temos tempo. Muito obrigado pela vossa atenção e mais umas vezes as minhas desculpas pelo atraso. Muito obrigado, Jorge, gracias.